É provável que José Aldo tenha sido a última grande estrela dos pesos pena do UFC, distribuindo boas pancadas no octógono. Desde a sua queda, não tivemos outro referencial vindo de terras brasileiras, pelo menos até agora. Hoje vamos falar de um lutador que, armado com um jiu-jitsu de elite e um boxe aprimorado em terras mexicanas, está deixando sua marca no octógono. E eu tenho 2 motivos para fazer isso. Porque me dá na telha, dos dois, do esquerdo e do direito. Recebam Diego Lopes, o brasileiro mais mexicano do campeonato de luta definitiva. Diego Lopes da Silva nasce em 30 de dezembro de 1994 em Manaus, Brasil. Vem de uma família humilde, mas de armas tomar, pois muitos treinaram jiu-jitsu. Um dos seus tios é faixa coral. Seu pai, irmão, irmã e ele mesmo são faixas pretas de jiu-jitsu brasileiro. E só posso imaginar como resolviam os problemas entre irmãos nessa família. Aproxime-se de mim e conheça o seu destino. A vida do protagonista foi calma, com escola, jiu-jitsu e competições. Sua chegada às artes marciais mistas foi uma casualidade da vida. Lopes não pensava em lutar profissionalmente. Seu irmão mais velho lutava quando ele estava perto dos 18 anos. Chegou um dia e disse assim sem mais: "Prepare-se que em um mês você luta." O protagonista acreditava que era só mais uma competição de jiu-jitsu. Mas seu irmão disse que era uma luta profissional de artes marciais mistas, jogando um balde de água fria na situação. No começo, ele não sabia como faria isso sem nunca ter treinado artes marciais mistas, mas seu irmão aplicou a lógica old school do esporte. Se você sabe jiu-jitsu, sabe como lutar. Ele diz para não se preocupar, pois como você sabe jiu-jitsu, não há problema e você pode lutar. Assim, no dia 8 de setembro de 2012, aos 17 anos, fez sua estreia profissional no torneio internacional de combate. Seu adversário seria Francivaldo Araújo, a quem derrotou por nocaute no segundo round. Sim, parece que ele sabia lutar. Fazendo assim uma estreia bem-sucedida em artes marciais mistas. Após adentrar no mundo das lutas com destaque, conquista mais 2 vitórias, uma por nocaute. E finalmente uma por submissão. Se não, foi até a terceira que conseguiu uma submissão. Lembre-se que ele vinha apenas do jiu-jitsu puro. Mas vocês já sabem, não se confiem, pois quando estiverem melhor, a vida estará lá para chutar suas bolas. O protagonista sofre 2 derrotas consecutivas. Perde por decisão dividida para Thiago Silva e 5 meses depois é nocauteado por Rodrigo Praia. Abalado, mas não derrotado, soma mais 4 vitórias, destacando sua habilidade no solo. A propósito, 3 de suas últimas lutas foram em São Paulo, cidade para a qual ele só tinha passagem de ida. Pois deram-lhe o ultimato típico que costumam dar ao jovem lutador: "Ei, estudas ou trabalhas?" E ele optou por perseguir o que agora era seu sonho, ser lutador profissional e viver disso, que são 2 coisas diferentes. Certo. Com um 7-2 ele pode ir para o México. Segundo Diego, ele não sabia onde o país ficava, nem seu idioma. O quê? Puta merda, Diego. No México, ele seguiu sua carreira lutando contra Luís Torres, dominando-o com uma chuva de socos e vencendo por nocaute. Paulo Marques e Carlos Canadá, as próximas vítimas, receberam uma lição gratuita de jiu-jitsu de nosso protagonista, somando 2 submissões ao seu recorde. Nada mal, nada mal. Por essa época, ele conheceria quem, sem dúvida, é como seu irmão, Alessandro Costa, outro lutador brasileiro radicado no México, com quem estabeleceria uma amizade tão forte que acabaram criando sua própria equipe, Brazilian Warriors. Em 21 de abril de 2017, ele enfrenta Raul Nájera e vence no primeiro round. Sua próxima luta seria pelo título de peso pena da promotora Liga de Combate Jassagi, e seu adversário, Isaac Ruelas, seria submetido a um mata-leão no primeiro round. Ele seria novamente derrotado na Rússia, na promotora de Kadyrov, o pacífico e nada violento líder da Chechênia. Nesta luta, seu adversário seria Amir Elzhurkaev, que leva a vitória por nocaute no segundo round. Ele voltaria ao México para disputar o título peso-pena da lutadores extremos latino-americanos e, exibindo seu jiu-jitsu, venceria Antonio Hernández no primeiro round com um armbar.
2 meses depois, ele nocauteia rapidamente Rogério Menezes, que apanha mais do que criança chinesa com notas baixas na escola. Depois disso, ele se junta à Liga de Luta LUX, uma das promotoras que serve de base para o campeonato de luta definitiva. Ele estreou na promotora contra Luiz Guerreiro, massacrando-o e finalizando com outro armbar. Depois ele teria o que se supunha ser um duro teste. Uma luta contra o ex-campeão do UFC e compatriota Ronnie Jason, com quem ele vai para uma guerra de 3 rounds. Ao final da luta, os juízes concedem a vitória unânime ao protagonista, elevando o seu recorde para 16-3, dando-lhe a chance de lutar pelo título de peso-pena da promotora. Seu adversário seria Alejandro Solano, resultando em uma intensa luta de 5 rounds. E após o toque final do sino, Lopes levou uma decisão unânime, tornando-se campeão de peso-pena da Liga de Combate LUX. Até este momento, Lopes não havia defendido nenhum dos títulos que havia ganho, mas este sim, ele defenderia em mais de uma ocasião. Primeiro, ele faz isso contra Marco Beltrán, que se reveza com o traumatologista após cair por submissão com um armbar. Pouco mais de um ano depois, faria sua segunda defesa contra Masio Fullen, que resistiria durante 2 rounds completos. Mas no terceiro, Diego faria gala mais uma vez de seu mais que precioso jiu-jitsu para submeter com um armbar seu rival. Graças à sua trajetória e recorde, recebe a chance de lutar na série de contendores de Dana White. Vocês sabem, o irmão mais velho do campeonato de luta definitiva, onde Dana procura talento para a empresa. O protagonista estava prestes a entrar no campeonato de luta definitiva e já havia mostrado ter o necessário. O que poderia dar errado? Seu rival neste teste seria o também brasileiro Joanderson Brito, e certamente ele complicou as coisas para Lopes. O fato é que, no terceiro round, Brito quase deu a Lopes um substituto de canto ao enfiar um dedo no olho dele. Lopes parecia incapaz de continuar. E como não, se ele quase tocou o nervo óptico com tal picada? Filho da puta! Desgraçado. A questão é que eles foram para os cartões e, apesar de terem tirado um ponto de Brito, ele ganhou uma decisão técnica unânime. As más notícias não acabam, pois quase 2 meses depois ele sobe novamente em uma jaula para lutar pelo título de peso-pena do campeonato de luta Fury. Seu rival Nate Richardson lhe daria uma luta dura. E após 5 rounds, Richardson leva uma decisão dividida, dando outra derrota consecutiva ao nosso protagonista. Felizmente para Lopes, ele volta ao caminho da vitória ao despachar Kenneth Glenn por nocaute técnico no terceiro round. E então repete a dose com Ángel Rodrigues em uma luta realizada no México. A esperança de chegar ao campeonato de luta definitiva ainda estava no horizonte, mas o caminho parecia mais longo do que o esperado. Seu amigo Alessandro havia conseguido entrar no campeonato de luta definitiva, ele não. E por mais que você se alegre com o sucesso dos seus amigos, certamente, ver-se alguns passos atrás pode fazer com que você questione o que está fazendo de errado ou se realmente é bom nisso. Mas a vida ainda tinha surpresas para Lopes. Um dos lutadores mais divertidos de assistir, o supremo Movsar Evloev, iria lutar contra o psicopata da categoria, Bryce Mitchell, mas Mitchell se retiraria da luta por causa de uma lesão. Com a luta quase cancelada, buscam um adversário que aceite lutar em 5 dias. E embora Volkanovski quisesse lutar, a oportunidade é dada a Diego, que não hesita em aceitá-la.
Pessoal, 5 dias de aviso para lutar no campeonato de luta definitiva contra um animal tremendo. Ele não estava em acampamento, não esperava lutar em breve, apenas seguia sua rotina normal e iria enfrentar o número 10 da categoria. Certamente não era o cenário mais favorável. Mas Lopes deixaria claro que não chegava ao octógono para ser apenas mais um lutador, indo para uma guerra sem quartel contra o russo. Já perto do final do terceiro round e no meio da luta, ele se lembrou das palavras mais sábias já ditas por alguém na história. E as batalhas não são ganhas até que sejam vencidas. Depois de demonstrar mais uma vez um jiu-jitsu requintado, ele aplica um armbar em Evloev. E todas são ganhas no último minuto. E pessoal, sinceramente acredito que com mais um minuto no relógio, teria submetido ele. Infelizmente, o russo levaria uma decisão unânime. Não todas, mas muitas sim. Mas o público que assistiu à luta tanto ao vivo quanto na televisão, tivemos uma grata surpresa, o nascimento de uma estrela. Vale lembrar que ele fazia isso 5 dias antes. Diego saiu de lá com o público apoiando e desejando ver mais dele no octógono. E não só isso, mas também levou o bônus da luta da noite. Ou seja, cerca de 50 mil reais, que não vem nada mal, além do dinheiro que já levava pela luta. Em suma, é uma quantia que transformaria a vida de muitos. Após 3 meses, ele retornaria ao ringue para novamente demonstrar um jiu-jitsu de excelência, porém adaptado ao artes marciais mistas. E submete o canadense Gavin Tucker com uma bela alavanca de braço. É assim que se usa o jiu-jitsu nas artes marciais mistas atualmente. Kron Gracie. Idiota. A propósito, a submissão lhe renderia outro bônus de performance da noite. No UFC 295, Pat Sabatini não recebeu uma aula de jiu-jitsu, mas sim de boxe e de ground and pound. Seu desempenho lhe rendeu outro bônus de performance da noite e fez com que seu hype aumentasse. Um dos pontos fortes de Lopes é que, além de poder submeter você como e quando quiser, ele também pode presentear você com uma tomografia com seus potentes golpes, pois embora não chute muito, tem punhos fortes como bigornas. E isso seria descoberto por seu próximo adversário, o nigeriano Sodiq Yusuf, que seria demolido em menos de 2 minutos pelo nosso protagonista. E embora essa luta não tenha deixado nenhum bônus, deixou esta fotografia patriarcal. Após vencer Yusuf, esperava-se que ele enfrentasse Brian Ortega. Mas ele sairia da luta 24 horas antes por problemas com o corte de peso. Danige salvou a luta. Ambos nos proporcionaram um bom combate. Depois de 15 minutos de ação, Lopes levou uma decisão unânime. Quase 3 meses depois, no campeonato de luta definitiva 306, finalmente colidiria contra Ortega. E mais do que uma luta, foi uma puta surra, pois Ortega levou mais golpes do que um saco de boxe. Depois de 3 saltos dolorosos, Lopes levou a vitória por decisão unânime. Nosso brasicano estava agora no top 5 da categoria e especulava-se qual seria sua próxima luta. Talvez uma luta contra Volkanovski pelo título interino ou um segundo confronto contra Evloev, mas uma reviravolta digna de Shyamalan. Ilia Topuria, campeão da categoria, deixa o título vago, empurrando o mega careca a buscar um novo campeão. Entre Alexander Volkanovski, de quem há vídeo no canal, e nosso protagonista.
Volka vinha de perder 2 vezes contra Islam Makhachev, tentando alcançar o cinturão de peso leve, e havia perdido seu título de peso-pena para Topuria. E essa oportunidade significava voltar ao topo. Tudo corria bem, até que em uma das coletivas de imprensa antes da luta, isto aconteceu. Não é que eu tenha um problema, mas eu não concordo. E então, isso aconteceu? Enquanto isso... Segundo relatos, o Pantera detesta Lopes porque este teve atritos com um lutador amigo e acusa Diego de agredi-lo junto com sua equipe. Embora muitos outros digam que é apenas o Pantera, sendo um idiota que está morrendo de inveja do sucesso de Lopes. E como ele agiu de forma parecida com Ilia Topuria, faz você refletir. No dia 12 de abril de 2025, um experiente Alexander Volkanovski e uma estrela em ascensão como Diego Lopes sobem ao octógono para um encontro com a história. E chegando à luta, nosso protagonista e o careca fantástico saíram rapidamente para tentar impor seus respectivos ritmos. E tem que dizer que ambos estavam com pólvora nas mãos, embora nas primeiras trocas se pudesse ver que as de Volka explodiam melhor. No entanto, um direito de Lopes enviaria seu rival ao chão e por pouco a luta poderia ter terminado ali. Mas não. Não! O terceiro round foi o mais equilibrado, com Lopes fazendo até o ex-campeão recuar. Mas Volka continuava respondendo com firmeza. O quarto round foi semelhante ao terceiro, com Volka intensificando seus ataques. E para o quinto, apesar de suas tentativas de provocar o ex-campeão a trocar golpes, ele colocou o traje de maratonista e decidiu optar por um estilo mais conservador. Começou a correr pelo octógono e a manter a distância para assim garantir a vitória. E apesar de trocarem socos antes do fim da luta, após 25 minutos de ação, onde qualquer um realmente poderia ter nocauteado o outro, Alexander Volkanovski leva uma decisão unânime, recuperando assim o título e quebrando assim a maldição de que um ex-campeão, passados os 35, já não pode recuperar o cinturão. Muitos guardavam a esperança de que nosso protagonista saísse com o cinturão de campeão, mas infelizmente nesta oportunidade não foi possível. A experiência de Volkanovski prevaleceu, mas não me preocupo, pois sinto que é só uma questão de tempo até ele se tornar campeão. Com um recorde de 26 vitórias e 7 derrotas, ele permanece por enquanto nesta posição no artes marciais mistas. Devo dizer que Diego é provavelmente um dos lutadores com o melhor jiu-jitsu adaptado ao artes marciais mistas dentro do UFC. E cuidado sim, no mundo, seu jogo de chão é algo que realmente se desfruta. Ele busca a submissão sem timidez, arriscando-se com técnicas diferentes, por isso dou a ele 3 pontos de Eco Fight. Ele não tem um apelido oficial, mas tem alguns não oficiais nas redes sociais. Alguns o chamam de Emo Fighter, Emo King, o guerreiro mullet. E tudo por causa do seu corte de cabelo, um mullet que de frente parece o típico penteado emo. Por que negar? Houve até uma campanha no Reddit para ver como outros lutadores ficariam com o seu penteado. É incrível o que ele alcançou rapidamente na empresa. Perde o contrato, entra em curto prazo, falha na estreia, mas conquista o público. E desde então não parou até se tornar o desafiante, e tudo isso em menos de 2 anos. Poucas ascensões foram tão épicas, demonstrando que realmente vive sob o lema que tem tatuado no peito, lema que também aconselho a seguir: sonhe, acredite e faça o possível.